Uh. Yeah. Fala, torcedor aqui Canta e Vibra, canal Palmeiras On. Bora pro nosso pós-jogo aí de mais uma vitória do Palmeiras. Palmeiras numa sequência muito excelente aí de vitórias e também de atuações. O Palmeiras venceu aí o Ceará por 3-0, dois gols aí do Estevam. E agora o Palmeiras já está classificado aí para as oitavas de final. Vamos esperar aí, vai ter mais um sorteio para a gente saber quem será o nosso adversário para a próxima fase. Então, antes de falar um pouquinho do jogo, já deixa o seu like aqui e se inscreve aqui no nosso canal, né? O Abel aí tá, quem vê o vídeo, o meu último vídeo, eu falei do plano do que o Palmeiras está fazendo, né, para chegar com os jogadores e principalmente aí os titulares 100% aí no ápice físico, técnico e tático também para o Mundial. E o Palmeiras aí vai fazendo as suas rotações, fazendo as suas alterações de acordo com a minutagem dos jogadores. Então hoje o Abel entrou aí com o Bruno Fux na zaga, Gustavo Gomes também e o Giai. Só trocou aí o Murilo entrou no outro jogo, agora o Gustavo Gomes. E aí o meio de campo, o Piquerez, o Lucas Evangelista ganhou uma oportunidade, Aníbal Moreno ganhou também e o Felipe Anderson. No meio, o Maurício, foi como se fosse o nosso fazendo a função mais ou menos aí do Veiga, e o ataque foi com o Vitor Roque e também com o Estevam, que foi o destaque aí da partida, com dois gols, sendo um deles um golaço e um gol do rebote aí, depois que ele próprio perdeu o pênalti. E o primeiro tempo, cara, foi bem assim, bem abaixo. Acho que assim, eu diria que se você só assistir, se você entrasse e não soubesse que estava acontecendo um jogo, que era um jogo que o Palmeiras já tinha vencido o primeiro jogo, você ia falar, é um jogo ruim. Mas quando você analisa o campeonato, que o Palmeiras já venceu o jogo da ida, estava jogando em casa, o Ceará não teve nenhuma finalização, acho que não teve nenhuma finalização na partida, deixa eu olhar aqui, mas até os 30 e poucos minutos lá do segundo, exatamente, ó, grande chance de gol, 4 finalizações, não, teve, que as finalizações aqui no SofaScore que eu tô vendo, tá dando 19-11. Lá no Prime Video eles estavam adotando outro método, então eu acho assim que nenhum nem outro. Não teve 11 finalizações do Ceará, mas também não teve 0. Então acho que deve estar ali entre uns 4, 5. Mas para você ver que um time que precisava vencer para ganhar e fazer só 4 a 5 finalizações, não é só demérito do time, mas também mérito do Palmeiras. O Palmeiras soube jogar os dois jogos daí da Copa do Brasil. O Palmeiras soube aproveitar, soube rodar o elenco e fazer o resultado. No agregado aí 4-0 pro Palmeiras. E aí voltando pro time, né? Assim, destaque, lógico, o Estevam. O Lucas Evangelista foi ok. O Vitor Roque eu achei um pouco abaixo. Ficou um pouco sumido, tanto é que você quase não ouviu falar dele. O Felipe Anderson aí, infelizmente, aí teve um problema aí talvez muscular, né? A gente não sabe, ainda não tem 100% de certeza. Entrou o Mike no lugar dele e aí o Abel fez a famosa dobra de lateral dele, que hoje, assim, nem lá nem cá, nem fez muita diferença, mas também não prejudicou o Palmeiras como às vezes prejudica. E manteve aí o Giai, foi um cara que ficou mais defensivamente, e aí o Mike, né, que entrou, ele fez uma função mais ofensiva do Palmeiras. E aí, nesse caso, né, o Estevam, que sempre joga pelo lado direito, foi deslocado lá pro lado esquerdo, que é onde atua realmente o Maurício. O Maurício ficou no meio, então ficou no meio o Maurício, o Estevam lá na ponta esquerda, e ali o Mike um pouco mais aqui na direita, e o Vitor Roque também um pouco mais para direita. Então ficou o Mike e o Vitor Roque. Achei um pouco desnecessário, acho que dava para ter... acho que não precisava ter entrado o Mike, dava para ter colocado o jogador, mas no final das contas não fez muita diferença. O Mike nem fez um jogo tão ruim, nem foi bem, nem foi mal, foi uma partida ok do Mike depois que ele entrou. Eu só achei desnecessário. E cara, falando da partida em si, né, como um todo, tava indo o primeiro tempo, foi um jogo meio morno, não teve grandes emoções. No segundo tempo tava indo também um jogo meio morno, até sair o pênalti, porque depois que saiu o pênalti, o Palmeiras aí deslanchou e aí teve mais oportunidades, fez aí o primeiro gol com o Estevam, um pênalti, que depois o juiz foi no VAR ver,
realmente foi pênalti no Estevão. O cara fez 2 pênaltis, né? O cara conseguiu a façanha de lá derrubar o jogador batendo nas 2 pernas do Estevão. E aí o Estevão foi lá, cobrou o pênalti e errou, né? Porque o palmeirense não pode ser feliz com o jogador cobrando pênalti. Sim, é impressionante como o Palmeiras tem essa dificuldade, cara, na cobrança de pênalti, cara. É impressionante. Eu não sei se é falta de treino e eu não sei se é psicológico. Eu acho que é psicológico, cara. Porque até o Veiga, de vez em quando, às vezes naqueles pênaltis decisivos ele acaba perdendo, mas assim, o Palmeiras como um todo tem muitas dificuldades nas cobranças de pênaltis e principalmente aqui na era Abel, né? Que até ali 2020 o Palmeiras ali venceu, por exemplo, a final contra o Corinthians, né? A final do Campeonato Paulista dos pênaltis. Depois de lá para cá, é um sofrimento do Palmeiras assim, em cobranças de pênaltis. Todo tipo de pênalti, seja ele cobrar quando é um pênalti, aqueles pênaltis, né, de cobrança de pênaltis, para saber quem vai passar de fase, tanto esses pênaltis assim de jogo, cara, é uma dificuldade. O Veiga é o nosso único batedor e fora ele, cara, o Palmeiras não tem mais ninguém. E aí preocupa realmente quando você tem a maioria das competições que o Palmeiras disputa são competições de mata-mata. Só tem um Campeonato Brasileiro de ponto corrido. O resto é só mata-mata, cara. Que você, vez ou outra, você vai estar passando por essa situação. E o Palmeiras precisa consertar, precisa arrumar. Esse é algo que o Abel ainda não conseguiu arrumar no Palmeiras, essas cobranças de pênaltis. Precisa arrumar seriamente. E aí, pra fechar, né, pra falar um pouquinho, o Estevão aí fez um penúltimo jogo, né? O penúltimo jogo dele aí no Allianz Parque, fez 2 gols. E aí no último jogo, né? Dele, na verdade, é contra o Flamengo. Ainda tem o jogo contra o Sport Cristal, mas eu acredito que o Abel vai colocar aí o time sub-15 para jogar com o Sport Cristal. Não vale a pena realmente, não vale nem a pena você colocar todos os jogadores. Você tem que dar pro jogo contra o Sport Cristal, o Abel tem que rodar o elenco e dar oportunidades para aqueles jogadores que vêm atuando pouco ou quase nada. E aí no jogo contra o Flamengo, que é agora no domingo, jogo extremamente importante, aí o Abel tem que ir com o time 100% titular, que o Palmeiras pode abrir 7 pontos do Flamengo. O empate é até bom, porque se mantém uma distância ali do Flamengo, mas você dá a oportunidade dos outros times que estão um pouco abaixo ali do Palmeiras, terceiro, quarto, quinto, alcançarem. Então, vai ser um jogo assim, eletrizante. Eu espero que o Palmeiras vença, e aí o Palmeiras vai abrir uma vantagem boa aí para esse começo de Campeonato Brasileiro. De resto, cara, foi um jogo que o Palmeiras dominou, o Palmeiras soube jogar o jogo, como eu falei no começo, soube jogar o jogo e venceu aí. O Palmeiras acho que foi o único clube, né, que jogou com realmente um time da Série A, né? Foi um confronto de Série A, o Ceará até tá bem colocado, tem 15 pontos, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. Os outros times aí se mataram para vencer aí, né? Mirassol, Série B, né? Mas o Palmeiras aí foi o único time que teve um confronto de Série A, conseguiu ir bem, passou de forma fácil, não teve nenhuma complicação de passar do Ceará, e agora é só esperar o jogo aí do Campeonato Brasileiro, que vai ser o último grande confronto que o Palmeiras vai ter antes de ir para o Mundial. Depois o Palmeiras encerra aí contra o Cruzeiro e aí nos vemos só nos Estados Unidos. Beleza? Esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e avante palestra!